Alessandro Vieira está conosco para trazer mais informações. Bom, senador, qual que é a expectativa do senhor em relação a essa eventual CPI? Não é? Conta mais dos seus objetivos, por favor. Boa noite. Boa noite. O objetivo é muito simples, é trazer transparência para esses fatos que são tão debatidos e tão pouco conhecidos. O que eu deixei registrado no próprio requerimento da CPI é que a gente não pode ficar preso eternamente numa batalha de narrativas. De um lado, eu tenho uma narrativa que parte lá do Supremo Tribunal Federal, de uma trama golpista permanente e que exige um instrumento jurídico absolutamente inusitado, que são esses inquéritos sob comando do ministro Alexandre de Moraes e que já duram mais de 5 anos. E do outro lado, uma narrativa que diz que nenhum fato ou qualquer decisão judicial deve ser tomada como abusiva, como persecutória, enfim. A gente precisa de transparência. A gente tem claramente um déficit de transparência na atuação do ministro Alexandre. Né? Você tem decisões que são vazadas a conta-gotas, evidências que são ocultadas ou divulgadas apenas parcialmente, e isso vai gerando um clima de disputa política numa corte que tem que ser isenta, neutra. Acho que o Senado tem sim capacidade para fazer essa apuração, com a clareza, e também está no requerimento, de que não cabe ao Senado revisar decisões de mérito. Então, uma comissão parlamentar de inquérito não vai desfazer condenações, desfazer decisões, mas vai fazer toda uma verificação do que aconteceu, até para poder sugerir apuração de responsabilidade, se for o caso, mas também correções de legislação. A gente não pode, na minha visão, a gente não pode ter na democracia uma pessoa só que concentre tamanho poder. Não há nenhuma justificativa para isso. Senador, boa tarde. No requerimento do senhor, eu estava vendo, o senhor cita, né, o senhor vai fazendo uma linha do tempo, o senhor cita a questão do inquérito das fake news lá atrás, em 2019, né, e várias medidas que foram tomadas desde então, né, em cima desse inquérito, né, que teriam, é, digamos, extrapolado as próprias funções da própria criação desse inquérito no Supremo Tribunal Federal, suspensão de perfis, redes sociais, que teria resvalado para censura, e as próprias extrapolações das funções do ministro Alexandre de Moraes, que está incumbido com esse inquérito, né? Como é que o senhor avalia o inquérito das fake news? O senhor é um dos que avaliam que ele é chamado corretamente de inquérito do fim do mundo, né? Exatamente por conta da sua abrangência e da sua longevidade? Você tem problemas sérios nesse inquérito, Sacamor. E eu aponto isso desde abril de 2019. Ele nasce de uma forma absolutamente equivocada. Ele tem um pedido da Procuradora-Geral da República da época, Raquel Dodge, pelo arquivamento, e ele é negado. E a justificativa, a pretensa justificativa é de que, olha, nós temos uma situação absolutamente inusitada, de uma PGR que está trabalhando pouco, uma Polícia Federal que estaria a serviço de um projeto político, e por conta disso precisamos de uma ferramenta extraordinária. Essa justificativa já é absolutamente inconstitucional e equivocada, porque se eu vou justificar o meu abuso porque ele se mostra necessário para evitar abuso de alguém, eu estou numa coisa absolutamente equivocada. E segundo, porque você tem o desdobrar do tempo. Se existia uma ameaça golpista e se era esta a razão de eu ter um inquérito com tanta concentração de poderes, tantas irregularidades formais, há 2 anos eu tenho Lula sentado na cadeira, no comando das Forças Armadas, um Congresso que em nenhum momento se posicionou favorável a qualquer tipo de golpe de Estado ou coisa parecida. Então, não persiste uma situação dessa monta que supostamente justificaria o inquérito abusivo. Repito, essa justificativa não vale. Mas vamos para argumentar. Tudo bem, então valia naquele período, mas por que continua até agora? E quando instado publicamente com relação a quando vai cessar o inquérito, a resposta é: acaba quando termina. Veja, se fosse o juiz da comarca, o CNJ já teria dado uma pernada nele. Se fosse um investigado, um réu, um condenado, um processado do juiz de primeira instância e que ele tivesse acesso a recursos, esse mesmo Supremo seguramente já teria derrubado tudo. Porque, veja, muito recentemente o Supremo vem anulando confissões, acordos de leniência, multas de corruptos, alegando o quê? Problemas procedimentais.
O juízo não seria o competente. Aconteceram abusos processuais. E nesse outro caso agora atual, como é que fica? É. Só quem não pode, ou só quem pode abusar é o Supremo? Então, assim, é muito importante dar transparência para esses fatos. E também nada impede que você encontre aí provas, evidências tão alarmantes que fundamentem esse estado de exceção. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que ao iluminar os fatos, ele vai favorecer um esclarecimento para a população, para o Congresso e para o próprio Supremo, que eu tenho certeza, em grande parte, não concorda com essa condução. Senador, quantas assinaturas o senhor já tem? E pergunto sobre o suporte na casa e do presidente Rodrigo Pacheco, porque a gente sabe que tem uma tentativa de pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes que não tem nenhuma chance de prosperar. Como é que está o suporte a essa iniciativa paralela de CPI? Ao longo do dia, nós contamos 18 assinaturas, Raquel. Você sabe, nós precisamos de 27 assinaturas. O pedido de impeachment, eu tenho falado isso desde o começo. O pedido de impeachment, nós temos mais de uma centena. E o andamento deles depende monocraticamente da decisão do presidente Rodrigo Pacheco. Não interessa se você tem 50, 100 assinaturas, não interessa quem subscreveu, é uma decisão do presidente da Casa. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma medida de defesa do direito de atuação da minoria. Ela é contra o sistema. Então, nós temos já um precedente recente, a CPI da Covid, ela foi instaurada contra a vontade do presidente da Casa. O presidente Rodrigo Pacheco se recusava a fazer a instauração e eu mesmo, juntamente com o senador Jorge Cajuru, acionei o Supremo para que a CPI fosse instaurada e ela foi. Não é o primeiro caso de decisão judicial nesse sentido, Senador. porque é literal, é literal. Tem um fato determinado, tenho assinaturas, eu tenho que ter a Comissão Parlamentar de Inquérito dentro de limites jurídicos, constitucionais, básicos, e a gente não vai fugir disso. Senador, queria te perguntar aqui já para encerrar a nossa entrevista. Eu sei que uma coisa não inviabiliza a outra, mas há uma impressão de parcela grande da sociedade, inclusive a gente já debateu isso aqui no programa, de que o Congresso Nacional parece não estar conectado com as reais necessidades da população brasileira. Essa não é uma crítica, tá, à sua tentativa de CPI, as coisas podem acontecer ao mesmo tempo, mas eu quero a sua avaliação, né, porque há poucos dias aqui a gente estava em São Paulo numa situação terrível, há 5 dias seguidos, né, com a pior qualidade de ar do mundo, os incêndios persistem, né, em boa parte do Brasil, há toda uma questão sendo debatida em relação à segurança pública, a gente precisa avançar em muitos quesitos também sociais, e me parece que o Congresso Nacional está voltado a interesses próprios, né? Como é que o senhor vê esse momento do Congresso Nacional, o senhor que faz parte dele, né? O Congresso é um reflexo da sociedade. O Congresso reproduz a percepção e a definição de prioridades que a sociedade tem. E não há dúvida que a sociedade tem uma série de demandas relevantes. Se você me perguntar o que é mais importante agora no Brasil, sob o ponto de vista legislativo, eu diria que é concluir a reforma tributária, que está no meio do caminho, e nesse meio do caminho ela não ajuda ninguém. Mas nós temos uma série de atividades para fazer, e ao longo desse ano nós fomos legislando, não poucas vezes, com relação à questão climática, com relação à questão orçamentária que permita que você tenha recursos para fazer esse tipo de atividade. Mas, por outro lado, eu tenho uma situação jurídica grave que persiste há quase 6 anos. Essa situação vem se arrastando e fomentando uma batalha de narrativas políticas que vai trancando. Essa inércia, essa falta de transparência é o que gera a política da cadeirada. É o que dá gás para o político antissistema. É você perceber que os fatos vão se acumulando e vão se engavetando de acordo com o cliente, de acordo com o interessado. Então, me parece que nós temos sim capacidade no Congresso para fazer mais de uma coisa em paralelo. Uma comissão parlamentar de inquérito pode tramitar, e você tem hoje, se não me engano, 1 ou 2 em andamento, sem nenhum tipo de prejuízo para o andamento dos trabalhos. E é fato, e aí você tem razão, que existe uma deficiência muito grande de atendimento para a questão ambiental, mas essa deficiência não vem do Congresso, ela vem do Executivo. O Executivo tem retardado atividades, tem demonstrado pouco empenho, poucos resultados concretos e muito discurso. O Congresso tem atuado, nenhum então, tipo de senador, na sua solicitação. avaliação, o Congresso tem atuado nesse campo? Tem legislado suficientemente. Nós aprovamos muito recentemente uma legislação, inclusive relatoria minha, estabelecendo regras para planejamento ambiental de cada município. Eu não conheço, assim, rapidamente, num levantamento aqui de memória, algum pedido, seja de verba, de orçamento ou de apoio legislativo, para qualquer medida de combate a incêndios ou coisa parecida por parte do Congresso.
Então, assim, entender bem o papel de cada um talvez seja uma das coisas que uma CPI como essa consiga fazer. Não é papel do judiciário resolver isso, não é papel do legislativo resolver isso, é papel do legislativo e do judiciário apoiar o executivo na resolução dos problemas. E se o executivo esbarra em alguma trava legislativa, ok, passa a bola para cá e a gente vai resolver essa trava. Existe uma questão de fundo judicial, de disputa de direitos, aí vai para o judiciário. Mas não existe nenhuma limitação para a atuação do governo Lula. Essa limitação se dá por ineficiência dos próprios atores do executivo. Então, Ok. acho que ajuda muito a sociedade brasileira a começar a esclarecer o papel de cada um, os limites de cada um e como todos os poderes em conjunto devem atuar de forma harmônica, respeitosa em benefício da sociedade. Ok. Senador Alessandro Vieira, obrigado pela entrevista. Uma boa semana para o senhor. Para todos vocês e boa sorte nos próximos debates. Valeu. Vamos lá. Estamos precisando. Obrigada. Obrigado, senador.